Boa tarde, Maicon. Me escuta? Olá, Anderson. Isso, tudo bem? Olá, Anderson. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu, filho. Vamos lá, se apresenta a áudio assim para o pessoal, por gentileza. Claro, deixa eu só aumentar um pouco aqui o seu som. Tá, ok. Tá me Você ouvindo consegue. também bem? Tô te ouvindo bem. Você consegue colocar só a sua imagem deitada? Porque para mim você está aparecendo de outra maneira. Deixa eu ver aqui, Deitada? pera. Isso, isso, É, isso. para mim você está parecendo deitado também. Peraí. Deixa eu ver se melhora. Isso. Agora Melhorou? sim. Perfeito. Deixa eu só tentar posicionar aqui da melhor maneira aqui. Claro. Vamos lá, a gente pode começar. Claro. Lá, como já foi falado, meu nome é Michael, sou fonoaudiólogo, técnico responsável aqui da Clínica Audiocim. A Clínica Audiocim ela já tem quase 3 anos no mercado, aqui no coração do Leblon. A clínica nasceu com um propósito diferenciado dentro desse mercado de aparelhos auditivos. Viemos de uma experiência que tem tendência mundial, que é o quê? A venda em si dos aparelhos auditivos, mas por trás disso, com o tratamento auditivo. E como se dá isso? Aqui, relacionamos aparelhos auditivos como prótese auditiva. E quando a gente fala sobre isso, a gente está lidando com um equipamento que está auxiliando, que está entrando aqui dentro do corpo. É claro que o aparelho auditivo é uma prótese que vai ser visível, diferente de outros tipos de prótese, como em um braço, em uma perna, por exemplo. E quando você trata de prótese, você está relacionando com o tratamento. Você tem que ir ali acompanhando, ver como ela está reagindo, com o médico, ali, especialista, dependendo dessa prótese. E a prótese auditiva não é diferente. Tá? Então, a gente trata essa parte da venda de aparelhos auditivos com tratamento, tá? Acompanhando o paciente, ver como esse aparelho auditivo ele está ali pegando toda a gama da necessidade do paciente, como esse paciente está reagindo ao uso desses aparelhos auditivos, dessas próteses auditivas, e também, claro, se tem uma outra intervenção, se isso também vai funcionar, uma estimulação auditiva, tá? Que aí entra mais da parte da linguagem mesmo, tá? Que a gente está também lidando com o sistema auditivo e que através desse mecanismo auditivo, sistema auditivo, ele funciona dentro dele, também depende do cérebro. E a gente fala de cérebro, a gente fala de estimulação, de treinamento, quando a gente está falando de uma perda auditiva, tá bom? Perfeito. Falando sobre tratamento e tudo mais, quais são os principais cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde auditiva? Olha, eu costumo dizer que o nosso sistema auditivo, né, a nossa parte da audição, é uma parte dentro do nosso corpo que damos muito pouca importância para ela. E ela é muito importante que a gente usa ela em determinados momentos que a gente nem imagina. Então, imagina você comigo, Anderson, que esse sistema, vamos lidar com o sistema auditivo, ele funciona 24 horas. Sim, Até na hora da gente dormir. Já pensou nisso? E a gente acorda como? Com um dos sentidos, com a visão, com o cheiro? Até pode ser, mas a gente acorda como? Usando esse sistema auditivo como exatamente. despertador. Tá? Então, assim, a gente usa esse sistema 24 horas, ele não para. Então, a visão, ela descansa. Né? A gente fecha os olhos, a parte do olfato também está ali uma parada, fica ali, mas está ali sossegado na hora de dormir, mas o sistema auditivo não desliga. Então, os cuidados é sutil, mas que lá na frente vai fazer um resultado muito grande. Porque a gente fala de um sistema que a gente não sente de imediato algum problema. Tá? Isso vai acontecer de médio a longo prazo.
Então, eu costumo dizer que, primeiro, evitar exposição ao ruído. Tá? É difícil, claro. A gente vive em um mundo, claro que durante a pandemia, depois dessa pandemia, parou um pouco a questão de ruído, mas já está começando a voltar. É difícil não se expor ao ruído. Trânsito, quem pega transporte público, metrô, trem, ônibus, é difícil você colocar algum tampão, algum algodão, por exemplo, para proteger. Mas tem situações que a gente pode evitar. Alguns lugares, festas, por exemplo, que tem o som, a exposição de ruído muito alto. Então, dá para a gente evitar alguns lugares, evitar ficar perto da caixa de som, por exemplo, né, ficar um pouquinho mais distante. E, claro, quem trabalha principalmente em áreas que tem muito ruído, indústria, que tem máquina, usar os EPIs, isso também é uma parte de proteção. E do dia a dia comum de todos, em algum momento, se consultar com o otorrino para ver se está tudo bem, questão de cera também, tá? Que isso pode, com a exposição de muita cera, pode causar aí algum problema desse mecanismo de audição. Então, o básico mesmo é evitar essa exposição ao ruído. E dentro disso, para fechar essa pergunta, os fones de ouvido. Né? Então, assim, eu vou falar e está aí com o fone de ouvido. Né? E é uma coisa, Anderson, né? É um instrumento que a cada dia está muito inserido na população mundial. Tá? Sim, sim. É difícil você não usar o fone de ouvido. E hoje a gente está falando de mudança nessa população mundial, de respeitar o lugar do outro, de o outro não ser obrigado a escutar o que eu quero ouvir, o que eu gosto de ouvir. Então, o fone ele entra dentro disso. Porém, do outro lado da moeda, tem essa parte da grande exposição ao ruído que o fone traz. E se você, Anderson, reparar, quem está nos assistindo reparar, a gente usa os fones de ouvido muito, mas muito específico em lugares que o ruído de fora é muito alto. Então, se a gente, por exemplo, analisar sobre isso, o metrô, então, assim, a gente está ali, está olhando para um lado, para o outro, só vê escuro, é um túnel. Então, o que a gente vai fazer? Pode ler um livro? Pode. A gente pode o quê? Vai escutar uma música, vai ver um vídeo. E quando colocamos o fone, óbvio, queremos escutar. Entender o que está sendo dito, cantado, falado, e aí a gente aumenta o volume desse fone. E aí passa, com certeza, dos limites do nível de decibéis que até a Organização Mundial da Saúde recomenda à população. Porque você está lidando com um ruído que já é muito grande, normal. Que a gente estava falando do exemplo do metrô. Ele já é alto. E você coloca o fone para escutar o que você ali está colocando ali no seu celular e você vai aumentar esse volume mais. E quando você faz isso, você tenta acumular o ruído de fora. Né? Mas isso não acontece. Né? Ele vai ali esconder um pouco, mas o seu sistema auditivo ele vai receber tanto o ruído de fora quanto o do fone de ouvido. Então, a exposição fica o dobro, até vezes 3 vezes mais, porque tem fone que é mais alto, tem um tipo de fone também que ajuda né, a essa onda sonora aí, com muita agressividade nesse mecanismo da audição, e aí pode acabar afetando alguns órgãos ali dentro desse sistema auditivo, tá? Então, para evitar o uso muito do fone de ouvido. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda é até 2 horas de utilização desses fones de ouvido e, se possível, utilizar no volume médio e o tipo de fone, que é o headphone, que é aqueles grandões, tipo, porque ele vai tampar todo o nosso pavilhão auricular e isso vai evitar de um ruído que está fora, né, o mecanismo auditivo captar. E aí o fone, ele foca na parte do conduto auditivo ali central, e aí você consegue ter um volume
mas com mais nitidez desse fone, consequentemente você consegue manter um volume médio para você entender. Tá? Então, são esses três requisitos que eu recomendo. Evitar a exposição ao ruído, e aí dentro disso envolve a questão do uso dos EPIs e do fone de ouvido, com esse uso aí reduzido até o máximo, ou se não, chegar aí até o limite, como eu comentei, da Organização Mundial da Saúde, e a consulta com o otorrino, que é o médico especialista, que vai tratar dessa parte também da audição. Uhum. Maicon, eu sou teimoso. Continuo usando fone de ouvido. Mediante a isso, eu ouvi um Sim. zumbido. Eu devo procurar um especialista? Olha, vamos lá. Depende muito das situações do zumbido. Tá? Então, assim, a grande maioria da população, ela sente o zumbido. Tá? Claro que a grande maioria ela vai sentir esse zumbido na hora de dormir, por exemplo, onde o silêncio é dominante. Uhum. Tá? De ruído, porém, não vai incomodá-lo. Então, o zumbido, quando já começa a incomodar, é que eu recomendo a procura do especialista. E esse especialista, primeiro, vai ser o médico, tá? O Uhum. otorrinolaringologista, tá bom? Que vai ser, dentro dessa parte do otorrino, o médico especialista nessa parte do zumbido, tá? Porque o zumbido tem várias vertentes, tá? Então, ele pode vir através de uma pressão arterial muito alta, através da Uhum. coluna vertebral, pode ser alguma questão genética, tá? Também pode ser por uma grande exposição ao ruído anteriormente, anos passados, pode também, pode acontecer o ruído através de uma patologia específica que aconteceu com aquele paciente. Então, tem várias vertentes e também pode acontecer através de uma perda auditiva, tá? E aí o médico otorrinolaringologista vai ali nortear esse paciente para qual caminho ele vai seguir, tá? Um dos caminhos é com o aparelho auditivo, Uhum. tá? Que quando o paciente tem perda auditiva, ele usa o aparelho auditivo e dentro todo o mecanismo do tratamento, a gente intervém, tá? Com esse tratamento para zumbido. Bom, então o aparelho vai ajudar tanto na perda auditiva quanto no zumbido. E tem alguns pacientes também que utilizam o aparelho auditivo, mesmo não tendo perda nenhuma, com tratamento para zumbido. Tá? Ele vai ter um gerador de som que vai ali nortear o zumbido, vai ali, endireitar esse zumbido com uma outra vertente para ele não prestar atenção. Uhum. Tá? De uma forma resumida, como é o tratamento do zumbido com o aparelho auditivo. Tá? Mas também com tratamentos com medicamentos, também com outros tratamentos que é interdisciplinar, como cultura, por exemplo, alguns exercícios físicos, algumas mudanças na rotina do paciente, dia a dia, tá bom? Então, tem várias vertentes. Uma delas que a gente faz aqui na Clínica é com o uso dos aparelhos ativos e tem dado muito certo. Tem dado muito certo. A grande maioria tem se sentido satisfeito com o que o aparelho auditivo traz e dentro disso o tratamento faz. Tá? Porque a gente norteia o paciente, dá o caminho para ele ter uma sensação, uma qualidade de vida melhor, porque o zumbido ele é terrível. Quem sente zumbido, quem está nos acompanhando aí na live, e sente, tem zumbido, sabe que é muito complicado, que é perturbante isso. É uma coisa, imagina você escutando um som, um chiado, algum barulho de cigarro, por exemplo, e está ali toda hora, está ali toda hora. E você está olhando para um lado e para o outro, não tem nenhum som vindo, dentro de você que Insuportável. acontece isso. E você tem que suportar isso. E às vezes o zumbido é tão grande, Anderson, que isso acaba afetando a compreensão, a parte da audição, né? Acaba promovendo esse zumbido abraça toda ali a capacidade daquele paciente de entender, de ouvir.
Então, assim, é uma Uhum. coisa que a gente está falando que é muito sério, e você que está nos assistindo e que tem esse zumbido, pode nos procurar também, que a gente vai dar um norte. A gente aqui, pela anamnese, a gente consegue dar um caminho para esse paciente, se é medicamento também, ou com aparelho, a gente faz esses testes também com o tratamento nos aparelhos auditivos com o paciente, para ver se é isso mesmo. Então, não deixe de procurar ajuda, porque vai melhorar a sua qualidade. Perfeito. Você falou sobre perda de audição ainda há Sim, pouco. Aproveitando esse tópico, é comum a gente perder a audição ao longo da vida? sim. Aí a gente está falando de uma patologia que é a presbiacusia. É a perda da capacidade de ouvir pelo envelhecimento dos órgãos que faz parte do mecanismo da audição. Então, isso pode acontecer, tá? Porque a gente está falando de mecanismo da audição, e uma delas tem ali os ossículos, né? A gente sempre cresce aí escutando, os ossos de porco, né? Martelo, bigorna, né? Estribo. Acho que o martelo é o mais famoso, né? Porque é o nome que a gente usa como outro equipamento de material de construção. Então, a gente está falando de, por exemplo, de ossículos, ou seja, é um osso, e a gente está falando de um paciente que provavelmente é idoso, né? Uhum. Então, todo o corpo sente, vai envelhecendo o órgão, né? E a parte do mecanismo também. Então, esse mecanismo da audição, ele perde essa capacidade, e aí vai caindo essa sensibilidade auditiva. E aí é que está o ponto principal que eu gosto sempre de falar. Porque a audição, né, é um dos principais sentidos do corpo, né, ele vai utilizar o cérebro, vai utilizar muito o cérebro para entender esse som que está chegando, se é um fonema, se é uma sílaba, se é uma palavra. E Uhum. aí, quando acontece essa queda no mecanismo da audição, né, o paciente ele perde essa capacidade, ele vai perdendo aos poucos. Tá? Claro que tem alguns casos que acontecem de uma hora para outra, a gente tem uma patologia específica para isso, mas focando nessa parte do envelhecimento, a característica muito grande é perdendo aos poucos. E esses poucos, infelizmente, não é muito percebido por nós. Por quê? Porque o cérebro, né, o nosso corpo, ele acaba ali se adaptando, né, Uhum. a essa dificuldade. Então, quando começa a decair um pouco a audição, aumenta as perguntas. A gente não percebe. O quê? Não fala para não, você está falando baixo. Olha, você está com máscara. Tira a máscara, para eu entender melhor. Não, aumenta um pouquinho a televisão, mais um pouquinho. Não, o som da rua é muito grande. Começa isso. E o paciente não percebe. E às vezes ele só percebe quando, infelizmente, passa por uma situação de constrangimento. Então, está em um redor de pessoas, uma reunião de família, e aí ele escuta um, escuta outro, falando vários ao mesmo tempo, e aí ele perde o assunto e não, sim, sim, ou não, não, não. Ou seja, a resposta fica tudo sim, sim, ou não, não. Ele não quer perguntar, porque está todo mundo Uhum. ali junto, é conhecido, e ele também não quer se expor. Tá? Isso é todo mundo, né? Tanto homens, mulheres, acontece. Tá? É claro que eu comentei homens e mulheres, tem gêneros que é mais específico, é muito mais difícil essa aceitação, o gênero masculino é mais, e também tem toda ali a relação por trás, né? Esporte e tudo, né? Tem toda essa questão de como essa geração também foi criada. E aí, Sim. isso acaba interferindo ali no resultado final, nesse tratamento auditivo. Né? Então, quem está nos assistindo, observa isso com o vovô, com a vovó, principalmente, que está falando nesse momento de uma perda por conta do envelhecimento. Então, observa, até o papai, mamãe, vovô, vovó, se ele fala tudo sim, às vezes ele
olhando para nada, está todo mundo conversando ali. Às vezes a pessoa fala um pouquinho mais alto, fala articulado, e você tem um pouco de dificuldade, observa, tá? Procura fazer os exames específicos e tudo para identificar isso, tá? Como que está, se tiver a perda auditiva, como que está e como vai solucionar esse problema, porque isso afeta a vida como um todo do paciente. Afeta tudo. Né? Então, ele perde a confiabilidade das pessoas, fica muito desconfiado, o paciente que tem perda auditiva. Né? Então, ele quer tudo ali detalhadamente, ter certeza. Né? Porque imagina, você está na dúvida se escutou ou não. Né? Imagina questão do negócio, envolve questão financeira, você fica na dúvida disso, não. Ou seja, isso afeta a nossa vida social como um todo, a questão da audição. Perfeito. Quais são as principais doenças que comprometem o bom funcionamento de nossos ouvidos? Tá? Olha, Anderson, eu tenho vários, né? Mas as principais que eu gosto de frisar é a presbiacusia, que acabou de falar, que é essa perda do mecanismo auditivo pelo envelhecimento natural do organismo. Isso acontece, tá? Uhum. Tem a inflamação, tá? Que a gente chama de otite, que é a famosa inflamação, como sai a secreção do ouvido. Isso acontece muito também nas crianças, né? Acontece muito. E a gente tem que ficar atento, tá? Porque uma decorrência muito frequente de otite pode ocasionar em alguma prejudicação em algum dos órgãos desse mecanismo de audição. Tá? Também tem a otoesclerose, tá? Que é a calcificação, a ossificação dessa cadeia circular que a gente também falou. Tá? Então, essa cadeia circular ela fica rica e quando entra o som, a onda sonora pelo conduto, essa cadeia ossícula ela não vibra. Tá? E aí ela acaba afetando, óbvio, ali o mecanismo da audição. Tá? Essa autoesclerose acontece muito também pela questão genética, tá? Hereditária. Então, quem tem na família incidências que teve autoesclerose tem que fazer os exames específicos todo ano, tá? Para saber como é que está essa audição, se teve perda auditiva, já intervir com a prótese auditiva, tá? E também, é claro, vai depender também da questão da idade, da parte fisiológica do paciente, da indicação de fazer cirurgia. No caso da autoesclerose, tem uma pequena cirurgia que faz, mas isso em casos específicos. Isso vai depender do paciente, da indicação do médico otorrino. Então, essas três são as principais. Tem outras por conta de tumor benigno, que acontece, e aí, óbvio, vai afetar esse mecanismo da audição, mas esses três principais é o que a gente recebe muito. E, óbvio, para a gente fechar essa parte, o quarto é essa exposição ao ruído. Tá? Que isso pode acontecer, e tem casos que acontece de imediato, mas a grande maioria é de médio a longo prazo. Tá? Então, o paciente vai sentir, infelizmente, por conta da exposição ao ruído da população mundial como um todo, né? Por conta da globalização, por conta de diversas questões, né? A perda auditiva ela vai acontecendo ao longo dos anos mais cedo na vida da população. Né? Então, hoje a gente está falando de uma perda auditiva, então a gente está falando de uma média de 60 anos, 65, às vezes 50 anos. Né? Então, a cada ano que passa, vai diminuindo. Tá? Então, 50, 40, isso a Organização Mundial da Saúde, ela comenta sobre isso e até classificou a exposição ao ruído como um dos principais problemas do presente e do futuro do século XXI da população em geral. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão de como pode ocasionar uma perda auditiva.
Tá certo. E, Maicon, como que eu posso prevenir o avanço de possíveis doenças que foram detectadas? Qual a Então, vamos lá. principal maneira? Então, a principal você tem que procurar o médico, tá? Em questões de tudo que eu citei aqui, dessas principais doenças, e seguir o tratamento. Então, a gente está falando de, por exemplo, otite, uma inflamação. Tá? Então, tem que seguir o que o médico diz. Tá? Coloca o medicamento, tanto o anti-inflamatório, o medicamento local. Tá? Como várias consultas no otorrino, ele pode indicar uma retirada da cera, a famosa rolha de cera. Não tem que retirar, tá bom? Não fica postergando essa retirada, retira, vai melhorar. Tá bom? Porque se tem uma rolha de cera, é uma questão preocupante, porque a cera, ele é um produto orgânico do próprio corpo, tá? Ele serve aqui para hidratar a parte do corpo, tá? Para ele receber tudo o que ele precisa, porque a gente está falando de um orifício muito pequeno, né? Ele é escondido da luz, né? Da luz como um todo. Então, a cera serve para isso, tá? E a cera, quando ela não serve mais para isso, o próprio corpo ele enxerga. Então, é por isso que a cera ela vai decaindo. E aí, com o uso do cotonete, justamente só para isso. Para retirar essa cera que está aqui caindo. Para uma outra pessoa ver a cera. Tá? Então, o cotonete foi feito para isso. Tá bom? Claro que tem médicos que recomendam para não usar o cotonete. Tá bom? Eu até, isso vai depender muito de paciente para paciente. No meu caso, tá bom? Então, claro que a grande maioria, eu vendo como que é a mobilidade, como é o uso, né, anteriormente do cotonete, antes das informações, eu falo, olha, depois do banho, só passar a toalha no ouvido já está ótimo, não precisa. Então, tem alguns casos também, tá? Então, essa retirada de cera justamente vai contra essa perda, essa possível lá na frente, perda auditiva. E também, por exemplo, a esclerose. Seguir também o que o médico ali está dizendo, olha, faz o exame, vê como está, olha, vamos fazer cirurgia, olha, a cirurgia vai ser boa para isso, para isso. Porque tem muitos pacientes que fazem cirurgia da autoesclerose, bom, melhora bastante, tá? Evita a perda auditiva, mas depois lá na frente ele tem a perda auditiva. Porém, com menos intensidade. Né? Entendi. Então, aí a gente está falando de sentir menos, tá? Essa perda auditiva, essa necessidade, vai melhorar demais a qualidade de vida do paciente. Então, tem que seguir essas orientações, como eu acabei de citar, da limpeza, cuidado, tá bom? Eu tenho dito na grande maioria da população, logo depois do banho, com a toalha mesmo, só passar aqui nos orifícios mesmo, pronto, nada de enfiar lá dentro do cotonete, nada de enfiar objetos que coloca, mas dá aquela coceirinha, né? Aquela sensação tão Eu costumo boa. fazer isso. A tampa da caneta, olha, isso é tão perigoso. Porque Eu você costumo leva fazer. a cera para dentro do conduto, porque o conduto é muito pequeno. Então, se você pegar qualquer orifício, o mais fino que ele seja, ele não vai fazer um mecanismo de pinça, de pegar e puxar para fora. Ele vai fazer o contrário. Ele vai pular por conta do tamanho. Tá? E, claro, tem tamanhos e tamanhos. Então, assim, tem paciente que é muito pequeno, é bem pequenininho. Então, às vezes, nem o cotonete entra tanto. E aí ele vai, coloca lá no máximo e vai empurrando. E aí junta e acaba virando essa rolha de cera. Tem que ter cuidado também com esses mecanismos. E como eu também citei, indo no otorrino, identificando algum problema, seguir essas orientações. E outra, para fecharmos, você é muito bom. Eu sempre digo que por conta da exposição ao vivo, sempre falo. Faça o exame de audiometria, tá? Então, depois eu falo mais um pouco sobre isso, porque isso é muito importante também para prevenir essa perda auditiva.
Vamos lá, então. Você é fonoaudiólogo, correto? Sim. Como que a fonoaudiologia pode ajudar na prevenção da perda auditiva? É possível, olha, esse caso em algum momento? Sim, claro. A gente está falando de um profissional que ele é, né, explicando basicamente, relacionado à comunicação. Então, a gente está falando hoje de um sistema que é importantíssimo para a comunicação. Tá? Então, o fonoaudiólogo, ele vai ali, primeiramente, identificar uma possível perda auditiva, como está essa audição, através do Uhum. exame que a gente chama de audiometria. Então, através disso, ele vai identificar como está esse grau, como está esse tipo dessa possível perda auditiva, ou como está essa audição. Se ela está boa, se ela está no nível aceitável, ou se ela está no nível de audição normal, mas muito perto ali de chegar numa perda auditiva, por mais que seja leve. Tá? Dentro disso, identificando algum tipo de perda, o fonoaudiólogo ele vai ali intervir no tratamento auditivo. Tá? Ele vai nortear o paciente como que ele vai usar o aparelho auditivo, fazer os Uhum. ajustes necessários nesse aparelho, nessa prótese auditiva, fazer também algumas estimulações auditivas, porque a gente está falando de sons e não só de tom puro, né, como um som de buzina, ou um som de algum instrumento musical. A gente também está falando de fonemas, a gente está falando de sílabas, a gente está falando de fala humana, da palavra humana. Então, o som que sai da língua, tá, ele é complexo. Tá? Então, ele passeia tanto no grave, quanto no médio, quanto no agudo. Tá? E isso, para o cérebro voltar a identificar isso, né, a gente está falando de alguém que tem uma perda auditiva, então o Uhum. fonoaudiólogo ele vai intervir nessa estimulação, tá? Dar um norte para esse cérebro. Olha, esse som aqui é agudo, faz parte do fonema que é importante para entender mamãe, para entender casa e não Uhum. mala, que são vogais que estão ali nas duas sílabas, mas o consoante muda, então o fonema muda, então tudo isso o fonoaudiólogo também vai ali ajudar esse paciente, não só o paciente, mas também o corretor, a como se comportar, a como ali tratar esse paciente nessa nova jornada da vida dele. Nós recebemos uma pergunta que é a seguinte: existe uma idade certa para começar a fazer audiometria? Olha, isso vai depender muito, tá, da característica do paciente. Então, vamos lá. Trabalho. Ele trabalha em um lugar com muito ruído, telemarketing, por exemplo, que atende, não precisa ser diretamente telemarketing, mas que atenda telefone todos os dias do trabalho, né, várias vezes, indústria, ou com máquina, ou até mesmo na construção civil, precisa fazer, independente da idade. Tá? Porque mesmo ele seguindo as recomendações ali da segurança do trabalho, que o uso do zeferite, que é o tampão e tudo mais, tem vários tipos de tampão para específicos tipos de ruído, mesmo assim ele tem que fazer, tá? A lei, tá bom? A ANR, ela garante que esses trabalhadores precisam e necessitam fazer, e tem que fazer todo ano essa audiometria, tá bom? Então, isso vai depender muito. Para quem não trabalha nisso, tá? Mas que usa muito fone de ouvido, não consegue usar, não usar por menos de 2 horas, tá? Eu recomendo também fazer, tá bom? De todo ano, porque não custa nada, dependendo da idade do paciente, é um exame que vai ser rápido também, e é um exame que não dói, o paciente não sente dor, é muito rápido, dependendo da situação, bom, é rápido, e mesmo se não fosse rápido, é bom por conta do sistema
auditivo que a gente acabou de citar aí durante essa live, que é muito importante para a gente. Então, aí vai depender muito aí da situação do dia a dia. Não. Não utiliza muito fone de ouvido, ali consegue ele respeitar o ruído. Então, eu até considero liberar com o outro olhar. Ver se alguém na família tem algum tipo de perda auditiva. Ou se tem alguma dificuldade de entender as pessoas, ou pode ter fala muito alta. É claro que isso também vai depender muito do ambiente. Às vezes tem pessoas que falam muito alto, mas por conta do ambiente, não só por conta da perda auditiva, tá? E sempre tem que olhar para esse lado, tá bom? E ali nortear. Mas o que eu não abro mão é o quê? Sempre se consultar com o laringologista ou com o fonoaudiólogo, especialista em audiologia, tá bom? Para ele nortear, ele dar o caminho certo, do que ele vai fazer, na medida de fazer a busca desse histórico necessário para ele seguir como o tratamento preventivo da sua missão. Eu mesmo já fiz o exame de audiometria e é bem rápido mesmo. Não dói, não demora nada. Não dói. Isso é o mais importante, não dói. Falando nessa linha de exames, existe algum outro tipo de exame que é capaz de detectar esses problemas ou somente a audiometria realmente? Olha, tem outros exames específicos, que tem Vera, tem a imitanciometria, que também é dentro desse pacote de audiometria, mas a gente vai analisar um outro tipo de exame, mas hoje está dentro da audiometria, mas o principal mesmo é a audiometria, vocal e tonal. Então, ele vai identificar ali como que está essa identificação do paciente com os tons puros e com os tons da fala humana. Tá? Então, principalmente, a audiometria tem as outras, e aí vai depender do resultado, de como histórico desse paciente, tá? Porque todos eles têm que estar um entrelaçado ao outro, tem que confirmar um com o outro. Tá bom? É claro que a gente está falando de audiometria, é um exame subjetivo, ou seja, eu dependo da sua resposta para eu ter o resultado final desse exame. Tá? Mas, por exemplo, a imitanciometria não. Já é um exame objetivo. Então, independente de como você esteja, ou querendo ou não responder bem, como está você, eu vou ter um tipo de resultado. Tá? Então, vai depender muito ali do momento, desse diagnóstico histórico desse paciente, para qual exame o médico ou o fonoaudiólogo ele vai indicar. Mas o principal é a audiometria. Tá certo. Maicon, eu acho que essa live foi bem esclarecedora, bem interessante, eu gostei bastante. Aproveito para informar que ela vai estar disponível aqui no nosso perfil. Eu também vou transformá-la eu vou jogar no Spotify, tá? Para quem quiser continuar ouvindo, vai virar um podcast. Eu queria que você terminasse falando um pouquinho mais sobre você, sobre a AudioSim também, deixasse o endereço de vocês, o telefone para contato, e só salientando que para quem é cliente Protel, vocês são parceiros do Protel Plus e oferecem um determinado desconto que eles podem estar verificando na nossa plataforma digital. Perfeito. Então vamos lá. Meu nome, como eu já falei lá no começo, meu nome é Maicon Rickson, fonoaudiólogo, que a AudioSim, como você tem, é uma empresa que tem o seu norte diferenciado como um tratamento auditivo. A gente trabalha especificamente na venda de aparelhos auditivos e internacionais, tá? Das marcas Armasi, Rexton e Intertom. Todas elas são de marcas internacionais, tá? Então, todo o equipamento é trazido lá, tá bom? Para ser aplicado aqui com essa metodologia de tratamento auditivo, tá? A AudioSim, ela nasceu disso, para fazer o tratamento, não só a venda do aparelho, mas também o tratamento auditivo. Então, você que busca, tá? E está preocupado se vai demorar a adaptação, de como que vai ser o uso desse aparelho auditivo, de como vai ser essa reação do seu corpo com medo, tá? De fazer esse investimento para lá na frente, você não absorver 100%. Eu quero te convidar a
a conhecer o nosso método, está quase 3 anos aqui no Coração do Leblon, na Taúfo de Paiva, no número 566, na sala 202, Galeria de Compras Leblon, e que grande maioria dos pacientes já sentido a diferença no nosso atendimento, tá? Tanto no ajuste dos aparelhos auditivos, como também a gente trata o paciente, dá ouvido a ele, como que ele está sentindo esse aparelho auditivo, e não simplesmente com o aparelho auditivo ele vai nortear, mas sempre dando a oportunidade do paciente dar o feedback e seguir, tá, o acompanhamento através desse feedback, tá? A gente não só vende aparelhos dessas marcas, mas também prestamos assistência técnica dessas marcas, também oferecemos garantias estendidas a mais que estão no mercado, e como o Anderson falou, clientes do hotel têm o desconto de 20%. Tá? E fora os outros benefícios que só clientes do hotel têm através aqui da clínica auditiva. Então, foi muito prazeroso fazer essa live. Eu quero convidar você, mais uma vez, a nos conhecer. Entra lá no nosso site, www.clinicaaudiosim.com. Também a gente tem o nosso telefone do WhatsApp, que é 96838-2609. Através dali, você vai também conhecer um pouco como é o nosso atendimento, marcar a consulta comigo, tá? Eu fiquei com imenso prazer em conhecer você. Muito obrigado, Maicon. Novamente te agradeço e sucesso. Muito obrigado, querido. Até mais. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.